Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, uma projeção muito interessante da bancada da ESPN com relação à temporada 2024 do Bahia. Eles analisam os campeonatos e a situação do Bahia no momento, fazendo a projeção, inclusive, de desempenho. Além disso, vamos trazer também números do Bahia nas partidas e também números da nação tricolor, e é impressionante. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia, e hoje é mais um Plantando Bara. Mas antes disso, eu peço a você aqui que aproveite, sugiro, na verdade, que aproveite o cupom NIKE20, ainda tá valendo, gente. NIKE20 você garante mais 20% de desconto em produtos da Nike na Centauro, e tá em uma opção bem legal. Esse tênis, para vocês terem uma ideia, o valor original é R$ 999,99, mas usando o site 40% e o cupom 20%, ele vai para R$ 479,99. Clique aqui no link, fique sabendo no primeiro comentário também na edição do vídeo e garanta logo essa oferta. Aproveite aí. Pega esse link, copia e cola e espalha para a galera. Mas vamos aqui para o assunto de hoje, e a gente começa trazendo aqui números da nação tricolor. É realmente impressionante, como se fala, é a maior do Nordestão. E tá aqui, gente, página parceira FB Bahia City trazendo. Na Copa do Nordeste, o Bahia fez 2 jogos na Arena Fonte Nova, totalizando 72 mil pessoas. A soma de todos os outros 15 clubes é de 69 mil pessoas. Simplesmente o Sport Clube Bahia, o maior clube do Norte e Nordeste do país. Tá aí, gente, impressionante realmente. O Bahia tem mais público sozinho do que todos os outros 15 somados. Isso só mostra a força da nação tricolor e a grandeza dessa torcida extraordinária. Por falar em realmente jogador que tem chamado a atenção, tá aqui, destaque SofaScore ele mesmo, gente. E a gente fica feliz por isso. Inclusive, Ceni destacou esse desempenho de Ademir, que vem crescendo a cada partida. E tá aí, gente. SofaScore dele 9,5, um gol marcado, uma assistência e 4 passes decisivos, 7 de 8 dribles certos. Bacana, parabéns, Ademir, realmente. A gente fica feliz, é um jogador que pode ser importante. E para mim, inclusive, está exercendo uma função tática diferente. Mérito de Ceni. Ele sempre foi extremo, muito ali pela ponta direita, fazendo com aquele pé invertido, aquele lado direito em profundidade, com extremidade, mas agora está diferente. Está buscando mais intermediária, aquela linha entre o meio do campo e o extremo. Está abrindo corredor, por exemplo, ontem para Santiago Arias, quando não para Gilberto. E também está tendo articulações bacanas com o Everton Ribeiro. Parabéns a Ademir. Com certeza tem muito mérito de Ceni nessa elevação de patamar dele. Sobre isso, vou trazer aqui mais um mérito de Ceni. Chama atenção. São números impressionantes, e nosso parceiro Hugo Santana está trazendo aqui. Bahia hoje, no caso ontem, gente, bateu o recorde de passes trocados e percentual de acertos na partida de hoje. Foram 638 acertos e 94% de acerto. Os demais é ordem, enquanto o Barcelona foi 93%, quanto o Jacobina 93%, e por aí vai. Tá aí, gente. O Bahia não só tem trocado muito passe, mas tem acertado bastante, e é importante essa evolução, porque isso é o sustento, e essa é a essência do controle de jogo que o Bahia está buscando implementar como filosofia em campo. Isso faz toda a diferença. Com a bola, projeta o time, e são passes geralmente no campo ofensivo, e sem a bola é também uma forma de controlar o adversário, e isso faz com que o Bahia sofra menos. Parabéns ao Bahia. E a Ceni, um trabalho aí com projeção de perspectiva de Grupo City, gerando efeito. Sobre isso, vou trazer também, claro, esse destaque aqui, porque tem muito a ver com esse perfil. Tá aqui, gente. Deixa que meu campo resolve. 10 dos 19 gols do time principal do Bahia no ano foram marcados por jogadores do meio de campo. São 52,6% dos gols marcados da equipe. O ataque marcou 6 gols e a defesa 3. Tá aí, gente. Muito interessante isso, porque é justamente esse perfil de qualidade no meio de campo do Bahia, que é o principal setor, é quem tem um controle de jogo, é quem dá dinâmica à partida, é quem tem uma posse de bola qualificada e ainda faz gol. Então a gente não tem nenhuma dúvida, realmente contratar com qualidade faz toda a diferença, e está fazendo toda a diferença. Parabéns ao Bahia, levou muito o nível do seu meio de campo. Sobre isso, vou trazer, inclusive, agora, gente, essa análise lá na ESPN, uma bancada bem interessante, trazendo uma perspectiva bacana do Bahia. Vou pegar carona aqui com a página parceira RB Futebol para a gente verificar com calma o que foi projetado. Tá aí. Ô, André, e pensando nessa temporada do Bahia, né, com todos esses jogadores que chegaram, com o início de uma nova era, assim a gente pode dizer, você olha para o Rogério Ceni e pensa também que ele pode sofrer uma pressão por resultados muito melhores? E qual será, ou qual deve ser, o Campeonato Brasileiro do Bahia nessa temporada? Você vê como foi importante o Bahia ter evitado o rebaixamento e ter se mantido na Série A, né? Porque depois daquilo, tudo bem que a viagem para a Inglaterra para visitar o City é uma coisa que não se programa de uma hora para outra, né? Deveria fazer parte dos planos, independentemente de como acabasse a temporada, mas eventualmente poderia também não acontecer. A estrutura toda que está por trás do que o Bahia pode fazer hoje poderia olhar para o Bahia de uma outra maneira se 2024 fosse um ano de Campeonato Brasileiro da Série B e não Série A, com Copa do Brasil, etc. Em relação à pressão que o Rogério vai sofrer, ela é
seria bom que fosse proporcional às condições que ele vai ter para trabalhar, mas no futebol não existe, né, essa medição. Uma parte muito pequena da torcida se preocupa ou procura entender as coisas desse jeito. Então talvez aconteça com o Rogério, com as pessoas que estão à frente do projeto do Bahia, um processo parecido pelo qual o Fortaleza passou, numa estrutura totalmente diferente, mas no momento em que abriu as asas, e aí a gente recebeu o Marcelo Paz algumas vezes aqui mesmo, outras online participando do programa, e ele falou para a gente aqui várias vezes de como foi difícil conter o entusiasmo do torcedor e a frustração desse torcedor quando as coisas iam mal, por exemplo, naquele período em que o Fortaleza teve sob risco de rebaixamento por causa da Libertadores há algumas temporadas. Então talvez essa relação que nem sempre é coerente entre o que se pode fazer e o que se espera atinja um pouco o Rogério e o Bahia ao longo de 2024. Mas eu acho que isso é normal e, principalmente, o Rogério é uma pessoa preparada para enfrentar esse tipo de coisa. De qualquer maneira, aquilo que o Bahia passou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, em termos de pressão e do que poderia ter acontecido, quando você relaciona uma eventual pressão exagerada para o time ficar na parte de cima da tabela do campeonato, uma fase aguda de Copa do Brasil, estou falando em hipóteses, mas é isso que eu acho que pode ser cobrado do Bahia nesse ano, é muito melhor assim, né, do que para evitar um rebaixamento, que seria trágico, evidentemente. Pois é, Zupa, como é que você analisa, olhando para os reforços, olhando para o Bahia, para o que se espera, como é que você analisa o que você está imaginando para 2024? O Bahia tem possibilidades de fazer, olhando para frente, né, para o Campeonato Brasileiro, uma boa competição, mas é sempre importante a gente lembrar que, assim como o Bahia melhorou, muitos times estão melhorando. Os times estão trabalhando melhor, cada um no seu limite financeiro, cada um dentro da sua estrutura. O Bahia com uma estrutura muito forte agora, não só financeira, mas de metodologia do Grupo City também. Então, assim, tende a ser um campeonato, de novo, muito equilibrado. E ele vai ser cada vez mais equilibrado, né? Então, assim, se tudo der certo para o Bahia, eu imagino o Bahia brigando por uma vaga na Libertadores. Brigando ali, talvez, entre o sexto e o oitavo lugar, mas brigar por uma vaga na Sul-Americana, uma das primeiras vagas da Sul-Americana, isso pode ser uma realidade, mas vai passar muito por esse encaixe, por esse choque de realidade que vai ser a hora que o Bahia encontrar clubes de fato da turma dele dentro da Série A, como o time vai assimilar esse tipo de jogo. Isso vai ser um bom medidor para a gente entender a temporada do Bahia. Hoje eu olharia para o Bahia e pensaria o Bahia do 8º ao 12º lugar do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Rogério, eu acho que ele vai receber uma pressão, assim, de fora, de torcida, claro, se não vencer, isso vai acontecer, mas do ponto de vista interno, acho que o trabalho do Rogério talvez vai ser mais avaliado nesse momento, menos pelo resultado e mais pela maneira que o time se comporta. Acho que se o Bahia, em 2024, quando chegar ao Campeonato Brasileiro, tiver muita dificuldade de apresentar as digitais que o Grupo City gostaria que esse time tivesse, e que foi buscar reforços para possibilitar esse tipo de jogo, de futebol, de ideia, se isso não acontecer, se não houver esse contato, né, esse encontro, aí eu acho que o Rogério vai ser pressionado mais do que se o time jogar mais ou menos como se espera, mas sofrer com resultados. Aí acho que talvez exista uma percepção de que faz parte do projeto e não é do dia para a noite que o Bahia vai virar o Manchester City. Né? Eles vão caminhando para tentar se encontrar lá na frente. Faz Esportes, olha, a gente ainda vai falar muito dos campeonatos estaduais, a gente vai falar da vitória do Palmeiras em cima do São Bernardo. Aí, né, gente, uma análise muito interessante, muito equilibrada de um Bahia. Interessante, né, de falar que é um processo gradativo do Bahia em algum momento se encontrar com o Manchester City nesse desempenho, nesse desenvolvimento, claro, sem querer medir investimento ou também desempenho, porque o contexto é outro, o nível é outro, estão bem à frente, não é isso que a gente quer dizer, mas eu digo em relação ao desenvolvimento do projeto, e nesse aspecto é muito importante, inclusive ele destaca essa importância do Bahia não ter caído, isso realmente foi muito importante pra gente, e para completar essa forma de lidar com eventuais oscilações, e isso vai dizer muito sobre o Bahia nessa temporada, nessa capacidade do Bahia lutar por uma vaga na Libertadores ou pré-Libertadores, entre o 8º e 12º, e é uma projeção bastante realista, é bom se diga, sem qualquer clubismo de nossa parte. Então parabéns mais uma vez aí à bancada, porque fez uma análise muito sensata de quem está acompanhando o Bahia e entendendo o projeto. E sobre não cair, vou trazer só esse registro, gente, porque a gente não pode trazer, não, foi muito importante o Bahia não ter caído, a chegada de Senna, e tá aqui, o Thiago Brandão trazendo lá, quem acompanha a MLS, quem acompanha lá os futebol, enfim, né, o futebol no México, nos Estados Unidos, Canadá e tá aí. Enquanto isso, na Conca Champions, o Toluca, do técnico Rato Paiva, ex-Bahia, vem protagonizando uma das maiores bizarrices da história da competição. O time mexicano venceu o Herediano no jogo de ida por 2-1 lá na Costa Rica. No jogo de volta, abriu 2-0 no primeiro tempo, abrindo 4-1 no agregado, faltando 45 minutos em casa. O Herediano fez 3 gols em 27 minutos, virou o jogo para 3-2 e vem se classificando pelo gol fora de casa. Tá aí, gente, um suco do treinador Renato Paiva, sem qualquer ressalva de nossa parte ou qualquer
enfim, né, vontade de voltar ao passado, mas só para registrar em que sentido? No sentido de que faz diferença ter um treinador que consiga entregar qualidade em campo. Ele não está aqui desejando mal, muito menos que ele seja infeliz, nem deseja, inclusive, sucesso a Renato Paiva. São coisas até que acontecem no futebol, mas uma coisa é Renato Paiva, outra coisa é a bagagem de Rogério Ceni, e isso tem feito muita diferença para a gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 60 mil e aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima.